É assim, como estão a ver, num dia de sábado, portanto, o dia do descanso do sábado, do mandamento do descanso em dia de sábado, to Sabaton, cá está a primeira vez, são 3 vezes que aparece a expressão em grego to Sabaton. No dia de sábado, Jesus caminha através das searas e não diz o que é que Jesus faz, mas diz os discípulos, portanto, os tais 4 que ele tinha acabado de chamar, os discípulos põem-se a colher espigas pelo caminho. Estão a atravessar searas, certamente sentem a necessidade de comer e começam a colher espigas para comer. Os fariseus, cá estão os protagonistas deste episódio. É Jesus com os seus primeiros discípulos e logo os fariseus, os representantes da lei de Moisés, e os guardas, os fiscais, que andavam por todo o lado, por todo o território, para obrigar as populações, os outros judeus, a cumprir a lei. Como agora andam por aí, para a lei civil, para a lei do Estado, andam por aí os polícias, os do trânsito e os outros, para impor o cumprimento da lei. Os fariseus tinham essa função policial em relação à lei de Moisés, que na época era a grande constituição política do judaísmo, desde a Casa Real de David. E, portanto, eles estão aqui para que se cumpra a lei, e se algum infringir, está tramado. Porque se na lei do sábado e do descanso do sábado ou alguém falhasse no seu cumprimento uma vez, era advertido, mas se falhasse uma segunda vez e fosse apanhado, já não era advertido, era morto por apedrejamento. Estas coisas que agora ainda se fazem por aí, nos países de influência de Maomé, do Alcorão, os muçulmanos, que matam as mulheres por aquilo que eles dizem, pelo adultério, apanhadas em adultério, e são apedrejadas. É exatamente isso que no tempo de Jesus se fazia a quem duas vezes falhasse no cumprimento, no respeito do descanso do sábado. Portanto, é um contexto de opressão tremenda. E Jesus movimenta-se, inicia a sua missão maiútica num contexto de opressão tremenda dentro do próprio judaísmo. Já para não falar do contexto de opressão tremenda que é o Império Romano absoluto. O Império Romano absoluto, e que está a ocupar aquele pequeno país que transformou numa colónia sua desde o ano 63 antes de Jesus, transformou numa colónia sua e está ali a ocupar militarmente e cobra impostos que são uma dor da alma a todas as pessoas, a todos os judeus que vivem ali e também que vivem na diáspora. Ora bem, Jesus é neste contexto de uma opressão tremenda que começa a sua missão maiútica, portanto libertadora de dentro para fora. Tem que ser necessariamente subversiva, conspirativa. Mas no nosso tempo, século XXI, nós vivemos num tempo pior, de opressão ainda pior, da opressão não só local, nacional, continental, mas global. E que opressão é essa? É a opressão financeira, do poder financeiro. Nós vivemos absolutamente esmagados. E só não nos damos conta disso porque esse mesmo poder nos distrai com muitas coisas. E nos aliena com muitas coisas. E nos adormece com muitas coisas. Para isso estão aí os meios de distração e de difusão, de comunicação, a propaganda toda
e tudo que está assim aí a funcionar, e que a gente embarca doses e overdoses de intoxicação nas nossas consciências e andamos completamente anestesiados e nunca damos conta. Parece depois alguém, como eu aqui estou a procurar alertar as pessoas, e as pessoas até ficam muito surpreendidas. Então isto é tão bom, e ele está a dizer que isto é uma opressão. Pois, porque nos descria por completo, e a gente depois, descriado, até parece que é bom. Mas se nós começarmos a crescer de dentro para fora em humano, que é o projeto político maiútico de Deus Criador, é que a gente cresça de dentro para fora, até à plenitude, na nossa integralidade humana, até sermos semelhantes a Deus Criador Abá. Portanto, e semelhantes a Deus Criador, nosso Abá, é sermos outros Jesus século XXI, então a gente ganha outra consciência, ganha outra lucidez, tem outra lucidez, outra consciência, e portanto vê as coisas para lá, por trás da encenação toda, e diz: isto afinal é um descalabro. Pois é, quem vê tem depois o imperativo ético de ajudar os outros, ajudar maioticamente os outros a ver. Não é fazer caridadezinha para andar ali a anestesiar mais ainda as vítimas. É fazer com que vejam, porque se virem de dentro para fora, são elas próprias que saltam. São as próprias pessoas que saltam e não precisam de ninguém mais. Elas próprias saltam e encarregam-se de levar por diante e aguentar no corpo as consequências que vêm de se começarem a afirmar. É por aí que eu vou, é por aí que vai Jesus, é por aí que vai a fé de Jesus, que vai a missão de Jesus, que eu, como presbítero da Igreja, tenho de procurar prosseguir neste século XXI. E então, lá estão os fariseus. Claro, tem sempre assim. Mas hoje também há fariseus por todo lado, com outros nomes, é claro. Os sistemas nunca estão a dormir e, portanto, têm vigilância por todo o lado, para que a ordem se mantenha, o que eles chamam ordem, que é a grande desordem, se mantenha e não haja riscos, não haja perigo de ela implodir, começar a explodir aqui, explodir acolá, e depois não há controlo. E então tem que estar ali tudo férreo, com mão dura, com mão forte em cima, portanto, de forma discreta e tal, muito hábil neste século XXI, mas efetivamente é a mesma realidade que está aqui a ser falada. Os fariseus, como veem aquela cena em dia de descanso de sábado, do mandamento do sábado, mandava não fazer essas tarefas, nenhumas tarefas. As mulheres nem pentear o cabelo podiam no dia do mandamento do sábado. Já era um atentado contra o descanso do sábado, a lei do sábado, pois os fariseus reagem, e claro, reagem a Jesus, com Jesus, porque Jesus é que é de certa maneira o responsável por aquele comportamento dos seus discípulos. E reagem e dizem: repara, porque fazem os teus discípulos ao sábado o que não é permitido pela lei do descanso do sábado. O que é? Porque fazem eles isso? Não vês que estão a não cumprir a lei do mandamento do descanso de sábado? E, portanto, estão a subverter a lei, estão a subverter o nosso sistema. E tu, que és judeu, és o mestre deles, então não os chamas à ordem, não os advertes, até parece que os estás a estimular a fazer essa subversão. E pelo menos com o teu silêncio, e depois do que já sabemos que tu andaste a fazer na sinagoga de Cafarnaum, estás mesmo a estimulá-lo. Portanto, tu és o grande responsável. Portanto, nós temos de passar a olhar para ti como o grande subversivo, o grande conspirativo, por isso, em última instância, o nosso inimigo. E agiremos em consequência. Não tenhas dúvidas. Agiremos em consequência porque somos muitos. E tu és sozinho. Nós somos um sistema. E tu não és nada. Tu és lá esse judeu, ninguém de Nazaré, o filho de Maria, esse camponês. Não. Nós esmagar-te-emos, tem cuidado. E Jesus? Como é que Jesus reage?
Já vão ver que é muito bonito. Vamos já prosseguir.